Pode ser ou tá difícil? O podcast que você escuta, feito por quem você ainda não vê. Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Pode Ser ou Tá Difícil, com o apoio do grupo de pesquisa Devires. Vamos lá? E hoje estamos recebendo aqui nossa querida Laila. Tudo bem, Laila? Olá, pessoal, tudo bem? E hoje esse episódio está sensacional. Vamos começar aqui a nossa entrevista com a Laila. E primeiro, Laila, a gente gostaria que você se apresentasse, né? E que você falasse um pouco sobre quem é você, contar um pouquinho da sua história. Meu nome é Laila, tenho 27 anos, sou travesti, estou aqui no sistema prisional Média 2, que abriga o público LGBTQIA+. Estou privada da minha liberdade há 2 anos. Breve estou indo pra rua, se Deus quiser, uma nova oportunidade aí de vida. Isso aí, Laila. E a gente queria também saber o que você acha do Espírito Santo ter um presídio exclusivo para as pessoas LGBT. Eu acho muito bom o Espírito Santo ter um presídio, né, uma unidade penitenciária para o nosso público, para abrigar, né, o nosso público, porque, querendo ou não, a gente numa unidade de hétero, a gente fica muito vulnerável, a gente corre risco de vida, a gente não sabe o que pode acontecer ali no meio dos héteros, né? Porque, querendo ou não, eles não aceitam a gente ali no meio deles, até por causa da família deles, que tem suas esposas, seus filhos, fica uma coisa chata para eles. E aqui na nossa unidade prisional, a gente fica mais confortável, mais à vontade, a gente sabe que a gente não vai ter risco nenhum, né? Temos muitas oportunidades aqui dentro, oportunidades de cursos, trabalho, e assim sucessivamente. Beleza, Laila. E continuando aqui nossa entrevista, a gente gostaria de saber qual é a sua relação com a escola e como que você sentia dentro do ambiente escolar. Minha relação com a escola, eu já sou formada, formei já, terminei meus estudos. Me sentia muito bem na escola, né? Sinto saudade da escola, sinto falta. Se eu pudesse voltar a estudar novamente, né? Voltaria, né? Estou aqui em oportunidade com a Aline, né? Nesse projeto. E fico muito feliz por essa oportunidade. Você formou aqui na escola da unidade ou você já formou quando você estava sem estar privada de liberdade? Quando eu estava na minha liberdade, eu parei na 7ª série. Daí dei sequência aqui na unidade prisional e terminei meus estudos aqui dentro. Ah, legal, Laila. E durante, né, esse período seu de estudo, eu gostaria de saber qual que era a sua relação com a disciplina matemática. O que você achava? A matemática em si, ela era uma das matérias que, na rua, eu não gostava muito, porque, querendo ou não, não tinha o interesse de estudar. Mas aqui dentro da unidade prisional, eu descobri que a matemática é a matéria que eu mais gosto. Olha! Gosto muito dos cálculos, então eu me empolguei muito na matemática aqui dentro da unidade prisional e me dediquei muito a ela. Até hoje, amo a matemática. E você acha que a matemática ela pode te auxiliar quando você estiver em liberdade? Muito, né? Porque, querendo ou não, quando eu sair daqui, se eu for investir em algum negócio, trabalhar em algo, levantar meu próprio comércio, a matemática, querendo ou não, ela faz parte da vida de todos lá fora. Mesmo que a pessoa não tenha conhecimento da matemática, não tenha estudado sobre a matemática, vai fazer parte da vida de qualquer um lá fora. Laila, agora vamos parar para pensar um pouco assim sobre a matemática e a educação matemática. Você acha que a matemática e a educação matemática, elas se relacionam de alguma maneira? Lembrando que a gente está falando aqui um pouco da disciplina de matemática, que é o que você, né, a gente trabalha na escola, e o que a gente está fazendo um pouco no projeto, né, que é entender um pouco a educação matemática no nosso contexto diário. Tem tudo a ver. Querendo ou não, é uma coisa que está envolvida a outra. A matemática na escola e desse projeto da Aline são coisas que a gente tô conhecendo coisas novas, né? Até coisas que eu não conheci na escola, que a Aline veio apresentar pra gente aqui. Então é algo que é uma coisa combinada à outra. E de que maneira você acha que a educação matemática pode contribuir com as lutas do movimento LGBTQIA+. Eu acho que a matemática ela pode contribuir do movimento LGBTQIA+, de inúmeras formas. Porque, querendo ou não, sem a matemática a gente não é nada. Então, a matemática faz parte da vida do ser humano, não só do ser humano dos héteros, mas do público LGBT. De forma geral, a matemática está presente em nossas vidas. Legal, Laila. Gostaria de saber como eu,
Aline, professora de matemática, poderia colaborar com você para que, ao sair daqui, você tenha a maior chance de êxito lá fora? Você, Aline, você pode colaborar, como assim já está colaborando, né, nesse projeto, né, com conhecimento da matemática, mais que eu já conheça um pouquinho, mas sempre tem algo que a gente não conhece. Então, você, Aline, trazendo o que a gente não conhece pra gente, a gente adquirir o conhecimento da matemática, vai ajudar muito quando a gente sair daqui, quando eu sair daqui para minha liberdade. Para dar continuidade à nossa entrevista, e para isso convidamos ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido professor Tiengo. Boa tarde, Tiengo, tudo bem? Boa tarde, Laila, boa tarde, Aline, que bom estar aqui com vocês. Vamos lá então, pessoal, para dar continuidade, o nosso querido entrevistador vai ser o professor Tiengo. Então, vou passar o microfone para ele e agradeço mais uma vez a sua presença, tá, Laila? Laila, primeiro dizer da nossa alegria, da nossa satisfação em receber você aqui no podcast. E a gente gostaria de ouvir de você o seguinte: sabemos que as pessoas que pertencem à comunidade LGBT+, passam em sua vida por episódios de discriminação, por episódios de preconceito, enfim, por situações complexas na vida. E na escola também não é diferente. E quando a gente vai para o interior da escola e passamos especificamente para a sala de aula de matemática, via de regra, também é um espaço bem complexo. Eu queria ouvir de você, se por acaso com você esses episódios aconteceram na sua vida escolar e particularmente na sala de aula de matemática. Se você puder compartilhar alguma questão com a gente. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, com a Aline, com o professor Tiengo. Na minha vida, né, em liberdade, na escola regular, eu já tive muito preconceito em forma geral pelo fato de eu ser do público LGBTQIA+. Em si, das aulas de matemática, inclusive, já recebi muito preconceito de professores que não vem ao caso eu identificar nomes, mas pelo fato de eu ser do público LGBT, havia uma discriminação muito grande, porque eu fui criado no interior, na minha infância. E no interior, a gente que é do público LGBT, a gente sempre é discriminado mais que dentro da cidade. Então, sempre existiu o preconceito da forma geral, na forma de eu ser, né, travesti, de eu ser do público LGBTQIA+. Nas aulas de matemática, eu sempre, assim, na rua, tive uma dificuldade sempre a mais na minha infância, nas aulas de matemática. Então, eu juntava tudo um pouco, a minha dificuldade com a matemática, e pelo fato de eu ser do público LGBT, juntava tudo. Professores vinham, discriminavam, falavam pelo fato de eu ser homossexual, pelo fato de eu ter aquela dificuldade na matemática. E, querendo ou não, foi um pouco difícil para mim, sempre na minha infância. Até hoje eu recebo essa discriminação, até hoje. Mas hoje em dia está mais razoável que antes, porque, querendo ou não, aqui dentro da unidade prisional, nas minhas aulas de matemática, eu descobri, né, como eu já falei no episódio anterior, que eu sou apaixonada pela matemática, e aqui eu não recebo essa discriminação pelo fato de eu estar no presídio, né, na unidade penitenciária que abriga o meu público. Então, no episódio anterior você relatou que quando estava em liberdade, você tinha dificuldade com a matemática, você não era a disciplina preferida, mas que aqui dentro você descobriu a matemática e a sua relação com ela. Você acredita que lá fora esse complicador está relacionado com a discriminação que você sofria? Um pouco com a discriminação que eu sofria e um pouco com a falta de interesse também. E aqui dentro, né, como eu estou privado da liberdade, a gente tem muito tempo para pensar, para raciocinar, coisa que a gente lá fora, né, não tem esse tempo pelo fato de
ter nossa vida lá com muita coisa, muita rapidez, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então aqui a gente para pensar, que o que a gente tem é tempo para pensar. Então nesse tempo para pensar eu descobri esse interesse, esse gostar pela matemática que eu não tinha lá fora. Então, isso é muito bacana, porque a gente discute muito sobre isso. Não basta o professor querer ensinar e preparar as melhores aulas, o aluno também precisa do querer dele, né? Quando essas coisas casam, tudo fica mais simples, tudo fica mais interessante para todas as partes. E o seu relato é muito bom nesse sentido. E apenas para o público se localizar lá fora, você se identificava como uma pessoa travesti dentro da escola? Lá fora eu me identificava como uma pessoa gay. Uma pessoa como me identifiquei como travesti dentro da unidade prisional. Quando eu comecei a conviver com pessoas transexuais e travesti, foi que eu descobri que eu também era uma travesti. Eu não tinha descobrido que eu era uma travesti, mas sempre na rua eu me considerava gay. Muito obrigado, hein? Obrigada, Laila, mais uma vez aqui pela presença. Obrigado, professor Tiengo. Aproveito também para agradecer o apoio do Grupo de Pesquisa Devires. E assim encerramos mais um episódio do nosso amado podcast Pode Ser ou Tá Difícil. Até a próxima, pessoal.